Olá, professor Glauber. Hoje nós vamos fazer a correção de exercício de revisão da segunda série CPMG, revisão para a prova do primeiro bimestre. Bom, então vamos à correção do nosso primeiro exercício sobre coeficiente de solubilidade. Um exercício de revisão aí para a prova do dia 21. Uma solução saturada de cloreto de amônio foi preparada a 80 graus Celsius, utilizando-se 200 gramas de água. Então nós vamos anotar aqui, temperatura e o volume de água. Lembrando que o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima, de soluto que pode ser dissolvido em uma determinada quantidade padrão de solvente a uma determinada temperatura. Então nós temos. Posteriormente, essa solução sofre um resfriamento sobre agitação até atingir 40 graus Celsius. Determine a massa de sal depositada nesse processo. A solubilidade do cloreto de amônio varia com a temperatura conforme o gráfico mostrado abaixo. Bom, então o que é que nós temos? Foi preparada uma solução saturada, ou seja, no limite do coeficiente de solubilidade, utilizando 200 gramas de água. Então vamos lá. Se a gente olhar aqui no gráfico, a 80 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é 60. Então o que nós vamos ter? Então vamos anotar aqui, 80 graus Celsius, o nosso coeficiente de solubilidade é 60 gramas do sal para 100 gramas de água. Nós já podemos dizer então, pessoal, que se eu tiver 200 gramas de água, consequentemente eu vou poder dissolver o quê? O dobro. Se eu dobrei o volume de água, então eu vou conseguir dobrar o dobro do sal, dissolver o dobro do sal. Então eu vou conseguir dissolver 120 gramas do sal. Então nós já achamos a massa que foi utilizada aqui, Então ele usou 120 gramas do sal. Agora vamos ver lá quando a temperatura for 40, aqui pelo gráfico. Quando a nossa temperatura for de 40 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é 40. Então, 40 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é 40 para 100 gramas de água. Porque olha aqui, a informação que a gente tem aqui no gráfico, Gramas do soluto para 100 gramas de água. Bom, 100 gramas de água dissolve 40. Se eu tenho 200 gramas, nós vamos conseguir dissolver o quê? 80, certo? Bom, então nós preparamos uma solução a 80 graus com 120 gramas do sal dissolvido. Quando eu resfriar essa solução para 40 graus Celsius, eu vou conseguir dissolver nessa mesma quantidade de água, que é de 200 gramas, apenas 80. Então, como ele perguntou aqui, qual a massa de sal depositada, quer dizer, a massa do sal que vai precipitar, é só a gente diminuir. 120 menos 80 gramas, que é igual a 40. Então essa massa aqui é a massa do precipitado. É a massa que vai ficar no fundo da solução, certo? Questão número 2. Está falando assim. A solubilidade do oxalato de cálcio a 20 graus Celsius é de 33 gramas por 100 gramas de água.
Qual a massa em gramas depositada de oxalato de cálcio depositada no fundo do recipiente quando 100 gramas de oxalato são adicionados em 200 gramas de água? Então, o que é que nós temos, pessoal? O coeficiente de solubilidade é 33 por 100 gramas de água. Se eu dobrei a quantidade de água, eu coloquei 100 gramas, 200 gramas de água, eu vou conseguir dissolver o quê? O dobro. Então, eu vou conseguir dissolver 66. Como ele colocou 100 gramas do sal, né? Então, a massa que vai depositar, a massa de precipitado, vai ser igual a quanto? 100 menos o quê? O 66 que fica dissolvido, que é igual a 34 gramas. Certo? Questão número 3. Observe o gráfico a seguir e responda as questões que seguem. Qual a menor quantidade de água necessária para dissolver completamente a 60 graus Celsius 120 gramas de B? Então vamos lá. Na temperatura de 60, né? E eu quero a substância B. Então, eu vou olhar essa curva aqui, ó. Então, quando a temperatura for 60, o coeficiente de solubilidade é 40. Então, a 60 graus Celsius, o nosso coeficiente de solubilidade é de 40 gramas por 100 gramas de água. Certo? Então, quando ele perguntou aqui, ó, qual a menor quantidade de água necessária para dissolver completamente a 60 graus Celsius 120 gramas de B, então nós vamos ter o quê? Vamos fazer uma regrinha de 3. Eu tenho 40 gramas do sal em 100 gramas de água. Se eu tiver 120 gramas do sal, eu vou ter quantas gramas de água? Agora é só fazer a regrinha aqui, nós vamos ter 40x é igual a 12.000. Então, x é igual a 12.000 por 40. X é igual a 300, né? Então, nós vamos usar 300 gramas de água. Nós vamos ter 300 gramas de água para dissolver. Para dissolver, né, os 120 gramas do sal. Bom, questão número 4. Questão número 4 sobre molaridade, concentração em mol por litro. Então, está falando aqui, pessoal. Qual a molaridade de uma solução aquosa de cloridreto que num volume de 1.500 ml contém 21,9 gramas de HCl? Bom, qual a molaridade? Então, nós vamos procurar a molaridade numa solução aquosa de cloridreto que num volume de 1.500 ml, vamos transformar isso aqui logo para litro, vai ser 1,5 litros, que contém M1 21,9 gramas. A massa molar do HCl, pessoal, ela é, o hidrogênio é 1 e o cloro é 35,5, então ela é 36,5 gramas por mol. Certo? Então nós já temos, ó, a massa molar, a massa em gramas, o volume, queremos encontrar a molaridade. Lembrando que a molaridade, a fórmula dela é massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Esse volume tem que estar sempre em litros, não é?
Então, nós vamos ter que a molaridade vai ser igual a 21,9 sobre 36,5 vezes 1,5. Então, a molaridade vai ser igual a 21,9 sobre 54,75. Então, a nossa molaridade vai ser igual a 0,4 mol por litro, certo? Então, esse é o valor da molaridade, certo? Questão 4. Questão número 5, também sobre molaridade. Tá falando assim, ó. Calcule a massa de ácido cianídrico, HCN, que deve ser dissolvida em água para obter 300 centímetros cúbicos de solução 0,6 molar. Então, a massa, então nós vamos encontrar agora o M1. Para obter 300 centímetros cúbicos, que é o volume, lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, então já posso dizer que isso aqui é 0,3 litros, com uma molaridade de 0,6 mol por litro. O HCN, então nós temos o hidrogênio é 1, o carbono 12 e o nitrogênio 14. Então, 13 mais 14, 27 gramas por mol. Então, nós vamos ter que a molaridade é igual a M1 sobre massa molar vezes volume. Só que agora nós vamos encontrar a massa. Então, nós vamos encontrar esse M1 aqui. Então, a molaridade é 0,6 M1 sobre 27 vezes 0,3. Então, o M1 vai ser igual a 0,6 vezes 27 vezes 0,3. M1 é igual a, fazendo as multiplicações aqui, nós vamos encontrar 4,8 gramas, certo? Bom, tanto a questão número 6 como a número 7, nós vamos usar o mesmo procedimento da número 5. Então, eu vou passar aqui depois só a resposta para vocês. Então, para o vídeo ficar um pouquinho menor, nós vamos lá para a questão número 8, que é um pouquinho diferente. Então, depois eu deixo a resposta aí para vocês das 6 e das 7. Número 8. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico tem uma concentração molar igual a 980 gramas, uma concentração igual a 980 gramas por litro. Calcular, letra A, a molaridade da solução, letra B, o número de mols de ácido sulfúrico em 200 ml. Então vamos lá. Letra A. Ele falou que a concentração comum é 980 gramas por litro. Então quer dizer, eu tenho o M1 é 980 e o volume é 1 litro. O ácido sulfúrico, a massa molar dele, nós já fizemos bastante nos outros exercícios, 98 gramas por mol. Então agora é só aplicar a fórmula. Molaridade M1 sobre massa molar vezes volume. Então vai ficar 980 dividido por 98 vezes 1. 98 vezes 1, 98. 980 98 é igual a 10. Então nós vamos ter 10 mol por litro. Essa é a resposta da letra A. A letra B pergunta
o número de mols de ácido sulfúrico em 200 ml de solução. Bom, aqui na letra A nós achamos que eu tenho 10 mol em 1 litro. 10 mol por litro. Se eu tenho 200 ml, 200 ml é 0,2 litro. Eu vou ter o quê, pessoal? X. Então, o número de mols aqui vai ser 0,2 vezes 10 é igual a 2. Então, em 200 ml, nós vamos ter 2 mols. Correto? Número 9. Uma solução contendo 5 ml de cloreto de sódio, 1 mol por litro, é diluída com água suficiente para atingir o volume de 500 ml. A concentração dessa nova solução é... Então, é um exercício de diluição de soluções. Então, nós temos um volume inicial e uma concentração inicial. Então, tem V1, 5 ml, molaridade inicial, 1 mol por litro. É diluído até o volume de 500 ml. Então, aqui nós vamos ter o volume 2 ou o volume final, como vocês preferirem, que vai ser de 500 ml. A nova concentração, então quer dizer, a molaridade final, molaridade 2, é igual. Então, lembrando que é molaridade inicial vezes volume inicial, molaridade final vezes volume final. Essa seria a forma da diluição de soluções. Posso substituir aqui por C1 vezes V1, C2 vezes V2. Não vai importar aqui. Lembrando que isso aqui é sempre concentração. Tá? Não é necessário fazer transformação, porque os volumes estão na mesma unidade. Então, nós vamos ter 1 vezes 5 é igual a M2 vezes 500. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter 5 dividido por 500. Então, a nossa molaridade final vai ser igual a 0,01 mol por litro. Certo? Então, nós vamos ter aí, ó, que a concentração final é igual a 0,01 mol por litro. Questão número 10. O volume de água que deve ser adicionado a 80 ml de solução aquosa, 12 mol por litro de hidróxido de sódio, para que a solução resultante seja 1,2 mol por litro, deve ser igual a... Bom, nós temos o volume inicial 80 ml, concentração inicial 12 mol por litro, concentração final 1,2 mol por litro. Então, primeira coisa, nós vamos achar o volume final. Certo? Ele pediu o volume de água que deve ser adicionado. Então, vamos achar o volume final. Então, vai ficar o quê? Molaridade 1 vezes volume 1 é igual a molaridade 2 vezes volume 2. Então, nós vamos ter 12 vezes 80 que é igual a 1,2 vezes V2. 12 vezes 80, 960. V2. Então, V2 vai ser igual a 960 dividido por 1,2. Então, nós podemos dizer que o volume final é de 800 ml. Bom, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque isso aqui nós já poderíamos marcar aqui, ó, a letra C. Mas só que a pergunta não é essa. A pergunta é o volume de água que deve ser adicionado. Então, o volume de água que foi acrescentado.
Então, nós resolvendo aqui, então, o volume de água o que nós vamos pegar? Eu vou pegar o volume final, é o V2, menos o V1. Então, o volume de água vai ser quanto? O volume final, que é 800, menos o volume inicial, que era 80. Então, o volume de água que foi acrescentado, de 720 ml. Letra D. Certo? Então, nós vamos ter lá, ó, a letra D, com 720 ml de água que foram acrescentados à solução. Certo? Se a gente prestar bastante atenção aqui também, pessoal, a concentração, ó, ela diminuiu 10 vezes, né? Como a concentração é inversamente proporcional ao volume, se a concentração diminuiu 10 vezes, o volume aumenta 10 vezes. Então, ele passou de 80 para 800. Então, a gente tem essa relação aí, né, de proporcionalidade das soluções. Questão número 11. Tem-se 600 ml de solução 1,2 molar de cloreto de cálcio. Calcule a molaridade dessa solução quando seu volume tornar-se 1.500 ml através da adição de água. Então, nós temos volume 1, 600, molaridade 1, 1,2, o volume 2, 1.500, e nós vamos encontrar a molaridade 2, a molaridade final. Então, nós vamos ter M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2. Então, nós teremos 1,2 vezes 600 é igual a M2 vezes 1.500. Então, nós vamos ter 720 é igual a 1.500 M2. Então, a molaridade final vai ser 720 dividido por 1.500, que é igual a 0,48 mol por litro. Certo? Então, fica aí. Questão número 12. Tá? Questão número 12 aqui, pessoal, é uma questão de mistura de soluções. Tá? É uma questão de mistura de soluções de mesmo soluto. Tá? Então, o que nós vamos ter? Nós temos 200 ml de uma solução aquosa de glicose de concentração 60 gramas por litro. Então, volume 1, 200 ml de concentração 60 gramas por litro. Foram misturados a 300 ml, então volume 2, 300 ml, de uma solução com concentração 120 gramas por litro. Bom, então nós temos 2 volumes e 2 concentrações. A concentração final da solução em grama por litro é igual. Então vou achar aqui, ó, concentração final. Nós já podemos dizer que o volume final é igual a quanto? 200, que era o mais 300, que é a soma dos 2 volumes. Então, o volume final é 500 ml. Agora, só a gente aplicar a fórmula lá da mistura de soluções de mesmo soluto,
Que a gente tem o seguinte, que a concentração final vezes volume final é igual a concentração 1 vezes volume 1 mais concentração 2 vezes volume 2. Então, nós vamos ter vezes 500, que é igual a 60 vezes 200, né? Mais 120 vezes 300. Então, 500 vezes a concentração final é igual a 60 vezes 200, 12.000. 120 vezes 300, 36.000. Então, nós podemos dizer que a concentração final é igual a 48.000 dividido por 500. Então, concentração final é igual a 96 gramas por litro. Letra A. Certo? Bom, pessoal, essa última questão ela não vai cair na prova, tá? Então, lembrando que o conteúdo da prova é só até diluição de soluções. Não vai entrar mistura de soluções de mesmo soluto. Um abraço e boa prova.